Olá, meus irmãos, estou aqui trazendo mais um vídeo para falar da nossa razão, a razão de nós existirmos, a razão da vida, né? Sempre estou gravando vídeos aí para vocês com o intuito de incitar a cada consciência a usar do órgão do raciocínio, pois só pelo raciocínio nós enxergamos as coisas pelo entendimento perfeito, né? Assim como nós temos o nosso olho da carne, que tudo se mostra ser como é, nós também temos o olho do raciocínio, que por ele, quando nós trilhamos o raciocínio lógico de qualquer coisa, nós enxergamos as coisas pelo entendimento como realmente elas são, ou seja, a imagem exata da coisa como é. Então, como eu trato do assunto da nossa razão de existir, a razão da vida, eu sempre incito vocês a raciocinarem, porque não tem outra forma da gente enxergar as coisas de Deus senão por este olho do entendimento. Por isso Deus já falou pelos nossos irmãos do passado que o povo dele foi levado cativo por falta de entendimento, né? E a única forma, o único caminho para a consciência chegar ao entendimento é usando o raciocínio, ou seja, trilhando o raciocínio lógico de todas as coisas, pois por ele a gente enxerga as coisas de verdade como elas são e ninguém nos engana. Então hoje eu trouxe um texto muito bacana para vocês raciocinarem, né? Eu sempre estou enfatizando aqui que o que eu falo não é religião, muito menos filosofia de vida, né? Nem doutrina de homens, mas eu falo de verdade a razão de nós existirmos. E eu sempre falo que a Bíblia, meus irmãos, ela é um livro de metáforas, representações, ou seja, todas aquelas histórias que tem na Bíblia, desde o começo até o final, tem os personagens que são representados em nós, ou seja, em todo ser humano tem aqueles personagens, né? É um caminho que nós temos que trilhar, porque a Bíblia trata da nossa vida eterna, né? Ela testifica o tempo todo do Espírito Santo de Deus que já está dentro de cada um de nós. Então ela trata de como a gente deve fazer, o que devemos fazer para ter nossa vida eterna. Então todos os personagens nela contidos, todas as histórias estão dentro de cada um de nós. Então por isso que criaram-se mais de 100 mil doutrinas diferentes. Por quê? Porque ninguém entende que a Bíblia é um livro de metáfora. Então distorce o entendimento verdadeiro da Bíblia, leva ela para o literal, leva ela para o lado da carne, sendo que Deus quer que as nossas consciências andem pelo Espírito. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós temos que ter a visão de Deus, e a visão de Deus é pelo Espírito, né? E como que a gente vai ter essa visão? Só pelo olho do raciocínio. Então, porque aqui na carne a gente enxerga as coisas com os olhos carnais, né? Mas a gente tem esse olho do raciocínio para a gente ver todas as coisas pelo entendimento. Agora o dia que você concluir, se você de fato e de verdade trilhar o caminho do Espírito de Deus, você vai nascer no plano do céu. A tua consciência vai nascer na terra prometida, no plano do céu, e lá com o teu corpo espiritual, né? Que é o corpo de Deus, aí você vai ver as coisas como lá são, com o olho espiritual. Mas enquanto nós estamos neste mundo, a única forma da gente enxergar as coisas de Deus é pelo entendimento, pelo olho do raciocínio, tá bom, meus irmãos? Então, o texto que eu trouxe para ler para vocês hoje chama-se Aventura Bíblica, tá bom? Gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Desde a fundação do mundo, que é o Gênesis, né, até o Apocalipse, a Bíblia é uma aventura que se passa dentro de cada um. Desde que produzimos as nossas consciências, foram postos dois caminhos diante de nós. Algumas consciências pegaram o caminho do bem, mas a grande maioria pegaram o caminho do mal. Então você vê que desde lá do comecinho já tem a história de Adão e Eva, né? Que comeu o fruto que não deveria comer. Eu sempre estou falando para vocês que o que nós produzimos como criação é a consciência. Então a nossa consciência, meus irmãos,
é um fruto, né? O ser humano é como um pé de erva, né? Que Deus já fala que Ele nos vê como um agricultor vê, né? Então, os seres humanos são as plantas das delícias de Deus, ou seja, né? Deus é agricultor e nós somos, né, as suas plantas, né? É como uma lavoura este mundo mesmo de Deus. Só que o ser humano é como um pé de erva que produz um fruto, e esse fruto é a nossa consciência. Então, o fruto que Adão comeu, né, lá no comecinho, né, que foi o pecado dele, não foi maçã, né? Não foi assim a coabitação, que é o sexo, como muitos falam, senão nem aqui nós estaríamos, porque Deus já fez, né, a procriação, esse sistema, essa lei de procriação entre o macho e a fêmea, para ter a reprodução, para multiplicar o ser humano na face da terra, por causa do propósito de Deus. Então você vê que não é o sexo, nem a coabitação o pecado, nem a maçã, mas o fruto proibido que o homem comeu, que Adão comeu e que hoje todos comem, né, é a consciência. Por quê? A consciência é o fruto que pertence a Deus. Então essa consciência não deveria andar pela carne, que é andar por si mesma, andar pela criação, mas ela deveria andar pelo Espírito Santo de Deus, que já está dentro de cada um de nós. Porque nós temos a nossa carne, que é a criação, temos o Espírito de Deus, que é a mão de Deus em nós, e temos a nossa consciência, que é o fruto que nós produzimos como criação. E o que Deus quer do ser humano é a nossa consciência. Ele já enviou esse Espírito de Deus, né? Esse Espírito que Ele nos assentou, que nos dá a vida, já é a mão de Deus em nós para levar essa consciência para o reino dele, para o plano do céu, para a nossa consciência manifestar a existência do Espírito eternamente. Mas o que aconteceu? Quando nascemos nesse mundo, produzimos a consciência. A consciência foi andar por si mesma, andar pela carne. Então isso é comer o fruto. Então por isso que fala, que se Adão tivesse se arrependido de fato e de verdade e falado assim: meu Deus, eu comi o fruto, fiz o que não deveria ter feito, né? Me arrependo, né? Toque o fruto na sua mão. Se ele tivesse feito isso, ele não teria sido expulso do jardim de Deus, que é o paraíso. Mas como ele se escondeu e ainda jogou a culpa no outro, ele se manteve, foi jogado fora do paraíso de Deus, né? E disse que ele ia ter que trabalhar lá e com o suor do seu rosto comer o teu pão, né? Então tem uma parte na Bíblia que fala assim: volta lá onde você caiu, arrepende e começa de novo as primeiras obras. Isso significa o quê? Que o erro diante de Deus é a nossa consciência andar pela carne. Então é disso que a consciência tem que se arrepender, né? Então deixar de comer esse fruto e entregar o espírito, a consciência nas mãos do Espírito que está dentro de nós, né? Para ele trabalhar esse fruto, desligar a consciência da carne e ligar nele, para então a gente ter a vida eterna, né? E realizar a vontade de Deus, que é justamente essa, a nossa consciência andar pelo Espírito, né? Então você vê que desde que a gente produziu as nossas consciências, foram postos dois caminhos diante de nós, né? Algumas consciências pegaram o caminho do bem, que é o que? A consciência seguir, buscar a Deus, né? Entender o porquê Ele nos criou e andar pelo Espírito, que essa é a vontade de Deus. Mas a grande maioria pegou o caminho do mal, que é andar pela carne e ir com ela até o final, só que depois a consciência cai nos infernos, no vazio eterno. Então, desde que os seres humanos comeram o fruto proibido, que não deveria comer, foram jogados fora do Éden de Deus, do paraíso, né? Bem poucos se arrependeram e voltaram ao caminho original, que é justamente voltar para o caminho do bem, né? Voltar para poder andar no caminho do Espírito, seguir o Espírito de Deus e deixar de andar pela carne. A Bíblia conta a história de cada um. Quantos e quantos Judas têm traído o Filho de Deus em si mesmo? Você vê que o Judas, né, ele traiu, né, o Filho de Deus. Então Jesus, na verdade, ele representa, não é que ele é o nosso Salvador, mas ele representa o Filho de Deus. O Filho de Deus é esse Espírito que está dentro de nós. Você vê que Judas vendeu Jesus, né, pelas moedas de prata, vendeu ele por dinheiro, então traiu Jesus. Então hoje, se a tua consciência andar pela carne, se ela, por causa do dinheiro, ela não andar pelo Espírito, ou por causa de qualquer outra coisa, como disse aqui de Esaú, por exemplo, trocou, né, o direito de primogenitura por um prato de comida. Então quer dizer assim, ele trocou o Espírito de Deus por um prato de comida, né? Judas trocou pelas moedas de prata, né? Isso tudo é em nós mesmos, meus irmãos. Então nós não devemos ser esses personagens
que vender o Espírito de Deus por qualquer coisa desse mundo, mas de fato devemos fazer como Davi, como Abraão, que foram os que andaram pelo caminho do bem, se arrependeram de andar pela carne e se entregaram nas mãos do Espírito, né? Então, quantos e quantos Judas têm traído o Filho de Deus em si mesmo? Quantos Esaús que venderam seu direito de primogenitura por um prato de comida? Mas também, quantas Rebecas que deixaram tudo para se casarem com o filho da promessa, né? Rebeca aí, ela simboliza a consciência perfeita diante de Deus, porque ela virou as costas para esse mundo e seguiu, né, para casar com o filho da promessa, que era o Isaac, que representa o Espírito de Deus também que está dentro de nós, né? Que é o que a nossa consciência deve fazer, deve desligar desse mundo, deixar tudo para trás e seguir para casar com o filho da promessa, que é o Espírito de Deus que está dentro de nós, né? Quantos Sansãos que lutam por Deus, mas se entregam para o filho do Lopreu, que no caso do Sansão ele tinha a força, né, do Senhor, lutava por Deus, né? Só que se entregou, né, para a Filisteia e acabou caindo nos seus encantos e perdeu sua força do Senhor, né? Logo lá no finalzinho da vida dele, aconteceu isso com ele. Então a gente tem que ficar bastante atento, meus irmãos, e sempre seguir o Espírito de Deus que está dentro de nós, porque o Espírito de Deus é a nossa coragem, o Espírito de Deus é a nossa beleza, como a beleza de Esther, né? A coragem como a de Davi, né? Que ele enfrentou o gigante porque ele foi pelo Senhor, né? A força de Sansão era o Senhor, né? A fé de Abraão era por causa do Senhor. Então tudo isso está dentro de nós, porque a gente tem o Espírito de Deus. Então quando a nossa consciência se inclina para o Espírito, a gente fica forte, a gente fica corajoso, a nossa beleza é pelo Espírito, porque é uma beleza interna, não uma beleza exterior, né? Então tem várias coisas aí que eu poderia falar para vocês, né? Mas que precisaria de muito tempo, mas eu gostaria que vocês refletissem, né? Nesse texto e no pouco aqui que eu estou explicando para vocês. Quantas Esther chegou ao reino para defender o povo de Deus? Quantos Davis que matam um leão por dia? Quantos Jesus que se entregam à morte pela causa de Deus? Hoje somos nós que temos que fazer isso, se entregar à morte por causa do propósito de Deus, né? Lutar pelo povo de Deus, né? Ter a coragem de Davi matar um leão, matar um gigante, que isso tudo representa dentro de nós mesmos, matar pelo Espírito de Deus, né? São épocas diferentes, meus irmãos, mas Deus é o mesmo, desde a fundação do mundo, desde antes da fundação desse mundo, né? Mas Deus é o mesmo, o propósito de Deus é o mesmo, a terra prometida é a mesma, o caminho da vida que nós temos que trilhar é o mesmo, e com os mesmos sintomas de uma gravidez, porque de fato e de verdade, eu já falei aqui várias vezes, vou falar assim meio rapidinho para vocês, a nossa consciência deve gerar o filho da vontade de Deus. E o filho que Deus quer que nós geramos é o Espírito de Deus. Assim como para a gente nascer nesse mundo, meus irmãos, houve uma lei e um princípio praticado, onde a nossa mãe e nosso pai estavam dentro da lei, né? Coabitaram, que foi o princípio praticado, e nosso sêmen foi inseminado no óvulo da nossa mãe. Então a gente passou uma gestação, né? E quando a mulher fica grávida, tem os sintomas de uma gravidez, que toda mulher passa isso, né? Desde o comecinho lá do enjoo até o final, que são as aflições, né? Porque tá chegando a hora do parto da mulher. Então agora nós devemos nascer de novo para poder entrar no reino de Deus, que é na próxima etapa da vida. Porque como sempre eu enfatizo, um dia nós somos sêmens, foi a primeira fase da vida. Chegamos e galgamos essa segunda fase da vida, que é a fase de ser humano. E essa aqui não é a fase concluída, mas nós temos que alcançar a terceira fase, que está lá na frente, onde nós vamos ter a vida eterna, que é a fase espiritual. Se a nossa consciência não passar por essa metamorfose, ou seja, essa gestação do Espírito, a nossa consciência vai cair num vazio eterno, que é uma fase também eterna, mas a consciência sem um corpo, a consciência sem vida, né, que é o inferno, né, o vazio eterno. Por isso há necessidade de hoje, meus irmãos, você atentar, né, para o propósito de Deus que nós estamos dentro, estar dentro da lei, praticar esse princípio, onde a tua consciência deve se relacionar diretamente com Deus, né, através desse Espírito que já está dentro de nós, pelo raciocínio.
assim, eu tô falando a palavra da verdade, né, que seria o órgão de Deus. Pelo raciocínio, você entendendo, você vai conscientizando esse espírito que tá dentro de você, vai entendendo, ou seja, vai inseminando o espírito dentro da sua consciência. Então, naturalmente, você vai crescendo pelo novo ser, pelo espírito de Deus. Isso é como uma gravidez de uma mulher. A mulher agora, o ventre, é a nossa consciência e vai gerar o Filho de Deus dentro dela, né? Então, como eu disse aqui, ó, os mesmos sintomas de uma gravidez espiritual agora, né? Os obstetras espirituais foram os profetas. E hoje também, assim como tem os obstetras da mulher para verificar como é que tá a gravidez dela na carne, para verificar a gravidez espiritual da consciência, os obstetras são os profetas de Deus, né? Que eles sabem justamente os sintomas dessa gravidez espiritual e ele nos alerta, né? Sempre diz, isso aí, né? Não faz isso aí não, que isso aí vai prejudicar o Filho de Deus dentro de você, ou faz isso aqui, que isso aqui é bom pro filho, que nem eu sempre costumo dizer, que é pelo leite racional que a gente alimenta esse filho, então a gente está sempre raciocinando aqui para poder crescer esse filho dentro de nós e ficar forte, né? O filho espiritual, para que esse filho cresça e chegue à estatura completa de Cristo, né? Que é o 100% da estatura do novo ser, o ser espiritual. Só quando a gente estiver assim é que a gente pode nascer no reino de Deus. Então, meus irmãos, os obstetras espirituais foram os profetas que mostraram todo o caminho da vida, tudo que tem que se passar até o nascimento do Filho de Deus no céu. Todos eles disseram do Espírito de Deus, do Filho de Deus, assim, a sua vinda é certa. O Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança eterna a quem vós desejais, que é esse espírito que está dentro de nós, né? Eu sempre estou falando aqui, é esse espírito que a nossa consciência tem que estar buscando, se alinhando nele, seguindo, ouvindo a voz dele, tudo que ele fala para você fazer, você obedecer, porque é ele que Deus nos enviou. O anjo da aliança eterna é esse espírito que nos conduz à terra prometida, porque ele veio de Deus e vai voltar a Deus. Então ele é o caminho que nos leva daqui do mundo até a próxima etapa da vida, até a terra prometida. Ele que vai nos conduzindo, tá bom, meus irmãos? Então, é uma gravidez de aflição também, pois se trata de uma metamorfose interna. A consciência está deixando um ser para assumir outro ser. Mas Jesus disse, nosso irmão Jesus disse, que depois do parto, nós não vamos nos lembrar mais dos dias de aflições e nem das dores, pois vamos nascer no plano do céu e lá teremos a vida eterna do Espírito. E a nossa alegria ninguém mais nos tirará. É que nem uma mãe mesmo que passa pelas aflições, né, da gravidez, né, as dificuldades, aí no finalzinho a aflição. Mas depois do parto, você vê que a alegria da mãe é imensa, né, por um filho ter nascido aqui no mundo, né, é uma glória, né, já fala que esse nascimento é glorioso. Agora imagina quando a nossa consciência nascer pelo Espírito no plano do céu, quão glória será, porque é uma glória eterna. Nós vamos nascer porque é o eterno, onde nós não vamos morrer mais, porque no mundo a gente nasceu, mas nós vamos morrer. Mas esse novo ser, que é o ser espiritual que nós devemos gestar na nossa consciência, né, ele vai nascer no céu. E lá vai ser uma glória eterna, porque é um corpo eterno que não morre mais. Vamos fazer parte do corpo de Deus, somos filhos legítimos de Deus, com todas as heranças de Deus no plano do céu. Então é maravilhoso, meus irmãos. E disse aqui, que nem eu li agora há pouco para vocês, fala que é uma metamorfose e passa muita aflição. Por quê? Porque como a nossa consciência foi produzida pela carne, né? Então ela se tornou uma consciência carnal. E agora você fala, poxa vida, tem que morrer esse ser carnal dentro de mim mesma e nascer um novo ser. Então passa por uma metamorfose, mesmo que nem a lagarta, que passa por uma metamorfose, se transforma, né? Vira sopa para se transformar numa borboleta, que é um outro ser, uma coisa linda, né? Assim como nós mesmos um dia já passou uma metamorfose, nós éramos uns sêmens, né? E de sêmen nós passou por uma transformação e viramos ser humano. Com certeza isso doeu, mas a gente não tem noção porque a gente não tinha consciência. Mas hoje a gente tem a nossa consciência e é justamente dentro dessa consciência que passa essa metamorfose, essa transformação. Então é dolorido, é de aflição, mas olha,
Quando nós nascermos no plano do céu, a alegria vai ser tanta, o prazer vai ser tanto, a glória da gente nascer no reino de Deus, né, e estar livre desse mundo, né, e de verdade, assim, fazer parte do corpo de Deus, não tem comparação, né, meus irmãos? Então, hoje é o dia de ver isso, de buscar o Senhor, buscar o Espírito de Deus que está dentro de você, porque se você não realizar isso, ou eu, ou qualquer um de nós, a nossa consciência vai cair num vazio eterno, isso sim vai ser lamentável, vai ser terrível para as nossas consciências, né? Então, hoje é o dia de buscar. Vai ser um dia de glória, não teremos mais a carne para nos afligir. Imagina quando tudo isso acontecer e estivermos na terceira e definitiva fase da vida? Vamos lembrar desde que éramos sêmens e vamos fazer parte do corpo de Deus. Então olha o caminho que nós trilhamos, né? Porque um dia fomos sêmens, né? Passamos lá, né, da primeira fase para a segunda, que é ser humano, chegou aqui, a gente produziu nossa consciência, descobriu o propósito de Deus, a razão da vida, o que devemos fazer para estar na terceira, passar por essa segunda metamorfose, deixar de ser humano e passar a ser espiritual e nascer na próxima etapa da vida, fazendo parte do corpo de Deus. Isso é glorioso, meus irmãos. Essa é a aventura que se fala na Bíblia, aí desde o Gênesis até o Apocalipse. É tudo dentro de nós, metáforas e representações que nós devemos passar. Assim como lá no Novo Testamento, né, aquele livro de João, tudo que aqueles milagres que diz que Jesus fez, aquilo é uma representação em nós, porque Jesus representa o Espírito. Então, o Espírito é que faz os milagres dentro de nós hoje. Se a tua consciência começar a raciocinar e buscar o teu Senhor que está dentro de você, que é esse Espírito, e começar a ouvir Ele e andar por Ele, é Ele que vai fazer os milagres dentro da tua consciência. Você vai deixar de ser cego, vai enxergar tudo pelo entendimento, vai deixar de ser mudo, vai começar a falar pelo Espírito de Deus, assim como eu estou falando aqui, toda a verdade de Deus. Vai ouvir pelo entendimento, você vai saber todos os momentos que Deus está falando pelo entendimento com você, né? Vai sentir, né, todo o Espírito dentro de você, vai sentir você sendo conduzido e vai andar com as suas próprias pernas, vai deixar de ser aleijado e andar escorado em amuleto, escorado em pessoas, em seres humanos, né, em fitinha, em imagens, né, vai jogar esses amuletos fora e vai andar pelo Espírito de Deus com as próprias pernas, tá bom, meus irmãos? Esse vídeo vai ficando por aqui. Acesse o nosso site www.razãodavida.com, baixe nossas músicas gratuitamente, leia os textos, né? E acompanhe os nossos vídeos também no canal do YouTube Razão da Vida 01 ou na própria página do Facebook Razão da Vida, onde nós tratamos da razão da existência humana, a razão da vida, o porquê que nós estamos aqui no mundo. Até o próximo vídeo, meus irmãos.